Então, depois da instalação aí do MySQL versão 5, vamos conhecer aqui algumas ferramentas. Primeiramente, vamos conhecer o DBTools. Esta versão que eu estou utilizando aqui é uma versão freeware. Esta é a versão mais completa lá no site do desenvolvedor. Aqui eu já tenho uma conexão definida. Se eu não tivesse, eu viria aqui em Tools Server, Server Manager. Então o engine aqui é o MySQL, o host é o localhost, a porta, o usuário, eu posso testar aqui a conexão. Ele negou a conexão para o root, posso deixar aqui em branco, já que eu criei um usuário anônimo. Então aqui, ó, testou legal. E aqui eu posso definir algumas opções, inclusive de segurança aí para o servidor. Fiquei com duas conexões, vou tirar essa aqui de baixo. Muito bem. Aqui eu passo a ver os meus bancos de dados. Tenho aqui o MySQL e o teste. E aqui já me aparecem algumas opções. Criar tabela, criar view, criar uma função definida pelo usuário, são as chamadas UDFs, storage procedure, backup do banco de dados, criar e restaurar, e abrir o editor de queries. Então, vamos criar uma nova tabela. Antes disso, vamos criar um banco de dados novo. Vamos chamá-lo de curso, caractere 7 latim 1. E agora, dentro desse banco de dados, nós vamos criar a nossa nova tabela. Começando aqui com os campos. Código, inteiro 11, chave primária, autoincremento. Nome, varchar 50. Endereço, varchar 50. Fone, varchar 10. Essa tabela eu vou chamar de aluno. Vamos criar uma outra. Código inteiro 11, chave primária, autoincremento. Código aluno, inteiro 11. Turma, inteiro 11. E valor, colocaria double 9,2, mas eu tenho aqui um campo agora chamado decimal. E já coloca aqui os decimais para mim. Vamos colocar 11,2. Essa tabela aqui eu vou chamá-la de matrícula. Então, ao clicar aqui no curso, tenho aqui as tables, minhas duas tabelas. Vamos clicar aqui na tabela matrícula com o botão direito. Table Editor é lá onde eu estava. Para editar a tabela. O que eu quero acessar aqui é propriedades. Então, em propriedades eu vejo aqui as propriedades da minha tabela, inclusive o tipo, no caso estou usando a InnoDB. Essa tabela do tipo transacional, trabalhando aí com o conceito ACID. Meus índices, tem apenas um índice primário, que está no campo código. E agora aqui, os relacionamentos. Aqui que eu vou fazer as definições das minhas chaves primárias e estrangeiras e definir as minhas restrições. Então, eu vou criar um novo, da tabela aluno no campo código, com a tabela matrícula no campo código aluno. Essas tabelas elas estão relacionadas através desses campos. A chave primária é o campo código da tabela aluno e a chave estrangeira, a foreign key, é o campo código aluno na tabela matrícula do tipo completo. Ao atualizar
eu quero que ele atualize em cascata. Ao deletar, eu quero que ele restrinja. Ok. Vamos adicionar algumas informações, nós vermos como é que funciona. Eu vou colocar aqui o João. Vou colocar a Maria. E vou colocar o José. Na minha tabela de matrícula, para o aluno 1, vou matriculá-lo na turma 1, no valor de R$50. Também vou matricular o aluno 1 na turma 2, no valor de R$30. Já o aluno 2, ele está matriculado apenas na turma 1. E o aluno 3 está matriculado apenas na turma 2. Então, a minha primeira regra é que ao atualizar, ele atualiza em cascata. Observe o seguinte. O aluno 1 é o João. Ele está matriculado na turma 1 e 2 e o código dele é 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou modificar o código dele de 1 para 4. Vou atualizar essa tela aqui, dar um F5. Aqui, para atualizar nesse botão, olha aí. Então, ele já atualizou em cascata. Ao fazer a atualização aqui nessa tabela, ele também realizou nessa daqui. E a minha outra regra é a seguinte: ao deletar, ele vai restringir. Então eu vou abrir aqui a minha query. Eu vou criar aqui uma consulta nova. Na verdade, eu vou tentar deletar da tabela aluno onde o código é igual a 4. Vamos executar. E aí ele me diz aqui, olha, impossível deletar por causa da regra que foi definida. Então ele não consegue de forma alguma deletar este aluno, o de número 4, porque ele tem lá na tabela matrícula registros relacionados com ele. Se eu deletar esses registros aqui, aí sim eu posso deletar este. Poderia ter definido a regra assim também: ao deletar esse registro, delete todos os outros. Vamos continuar observando o que nós podemos analisar mais neste aplicativo. Vamos criar uma view. Uma view é uma espécie de consulta onde você vai relacionar as tabelas e você vai ter uma espécie de nova tabela. Não sei como é que funciona aqui. Criar uma view. O nome dela vai ser aluno mate. Eu posso escrever o código dela aqui, ou eu posso ir neste designer. Então aqui no designer, eu tenho a opção do SQL Pane, Table Pane. Mas o que eu quero mesmo é adicionar tabela.
Vou adicionar a tabela aluno e a tabela matrícula, clicando 2 vezes em cima do nome. Observe que elas estão relacionadas. Essa minha view ela vai me retornar o seguinte: da tabela aluno, eu quero o código. Da tabela aluno, eu quero o nome. E da tabela aluno, eu quero o telefone. Da tabela matrícula, eu quero a turma e o valor. Agora basta eu clicar aqui neste botão, Exit, e aqui está o código da minha view. Clico em OK. E ele me diz aqui que para criar view, este comando está negado para este domínio aqui, na tabela aluno Mate. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Para resolver essa situação aí, eu vou ter que alterar os privilégios do usuário. Eu tenho aqui usuário anônimo, usuário root. Esta versão aqui do DB Manager, ela não me dá o suporte para eu trabalhar com usuários, apenas a versão Enterprise. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o MySQL Front. Vou entrar como usuário anônimo. E aqui em usuários, no usuário root, em direitos, vou editar e vou dar todos os direitos para ele. E no caso do MySQL Front, quando está marcado, ele está sem os direitos. Para o anônimo, vamos fazer um teste agora. Então vou tentar criar aqui uma view bem rápida, só para nós vermos se está funcionando. Vou colocar aqui um campo de cada tabela. Aí deu o mesmo erro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Tools, Server, Server Manager. Vou entrar como root agora, colocando aqui a senha. Testar a conexão, deu OK. Pronto, essa minha conexão aqui embaixo, pelo root. Essa minha aqui em cima é pelo usuário anônimo. Eu vou no banco de dados curso, Views, criar view, chamar de aluno Mate. Então do aluno eu quero o código, o nome, e o fone.
De matrícula eu quero a turma e o valor. Vamos clicar aqui para fechar. Aqui está o código. Vamos clicar em OK. E aí está a minha view. Está criada. Vamos clicar 2 vezes nela. Pronto. Aparece aqui o código, o nome do aluno, o telefone, a turma e o valor. Automaticamente, quando eu vier em minha tabela, por exemplo, aluno, e olha, aparece como uma tabela também. Interessante. Quando eu vier em aluno, que colocar um aluno novo, por exemplo, Kevin. Muito bem, ele tentou colocar o código 4, mas eu já tinha mudado para 4 naquela hora e ele deu um erro. Vamos colocar para 1 de novo. Agora sim. E aqui na nossa view, vamos atualizá-la. Ainda não apareceu nada. Na nossa tabela matrícula, observe que ele já atualizou o código do João. Agora vamos matricular aqui o Kevin na turma 1, valor R$50. E agora sim, ele apareceu aqui na nossa view. Interessante que você observe o seguinte detalhe. Aqui a minha view, olha, curso.alunomate, e aqui a minha tabela de matrícula. Se eu alterar a minha tabela de matrícula, ele altera a minha view, logicamente. Por exemplo, se eu colocar o Kevin aqui para a turma 2 no valor de R$30, a minha view ela será alterada. Turma 2 no valor de R$30. E se eu alterar aqui na minha view o Kevin para a turma, vamos dizer, 4 no valor de R$100? Será que ele vai conseguir atualizar minha tabela de matrícula? Vamos observar. Atualiza. Então a view, ela funciona como uma espécie de tabela realmente. Os dados dela podem ser editados, podem ser atualizados. E as tabelas que estão relacionadas com ela são também atualizadas automaticamente. Nós já vimos aqui as tables, vimos as views. Queries. Nós também podemos salvar ou já deixar definidas aqui algumas queries. Vamos criar uma query nova aqui. Create a new query. Então eu quero essa seguinte query aqui. Select all from aluno. Vou salvá-la. Vou colocar todos alunos. Quando eu clicar 2 vezes nessa query, ele já faz a minha seleção. Agora, será que a query ela é editável? Deixa eu tentar mudar o número desse telefone. Então, não funciona. Neste caso, essa query aqui não funciona como uma view. Veja que ela fica salva aqui em query, mas lá em tables ela não aparece. Diferente aqui dessa alunomate, que é uma view, mas aparece em table, porque ela é editável. Uma outra coisa interessante que você pode ver neste DB Manager
esta opção aqui de console. É como se você estivesse no prompt. Você pode colocar, por exemplo, select all from matrícula. E depois basta digitar Go. E aqui ele te traz o resultado como se você estivesse num console. Também tem aqui uma opção Database Dump. Então aqui ele vai te fazer um backup. Vou fazer um backup aqui do banco de dados curso. Avançar. O que você quer colocar? A estrutura, o add create database, no caso se você estiver levando esse backup para um outro servidor, as funções definidas pelos usuários, as views, as procedures, os relacionamentos, quer que os dados saiam em CSV, como é que você quer separar essas informações. No caso dos campos, vamos separar pelo tab. A primeira linha ela contém o nome dos campos. Não vou colocar isso aqui. Nome do script. Então vamos salvar em desktop, em dados, como curso.sql. Título. Agora vamos tentar abrir este arquivo que nós criamos. Ver se tem como abrir por aqui. Aqui é o designer. Aqui está OpenSQL ou DDL from disk. Curso SQL. Então tá aqui todo o código. Olha. Tá com essa cerquilha aqui é porque tá comentado. Ele começa criando o banco de dados. Entra no banco de dados. Faz os sets aí para as chaves estrangeiras. Se as tabelas existirem, ele apaga. Cria a tabela aluno. Ele já está definindo aí a view, aluno mate. Olha a constraint que ele está colocando aqui. Nós definimos. No momento que ele está criando a view. O que eu não observei aqui foram os dados. Ele está criando toda a estrutura, como é para ser. Mas os dados não vieram. Vamos fazer novamente. Veja só. Quando eu cliquei aqui em cima com o botão direito de curso, ele agora me fez essa pergunta. Copia os dados da tabela? Se não, apenas a estrutura será copiada. Eu vou responder sim. Vamos abrir novamente.
Agora sim. Tá criando banco de dados, setando aí as chaves estrangeiras, criou a tabela aluno. E aqui ele inseriu os registros. Observe que ele já está trabalhando com as transações. Ele inicia, insere os 4 registros e dá o commit. Aqui na tabela matrícula ocorre a mesma coisa. No caso aqui, aluno mate é a view. A matrícula é essa aqui. Está inserindo os dados em matrícula, dá o commit no final. Muito bem. Então aqui está o backup. Quando você quiser restaurar esse backup, basta abri-lo. A forma como nós estamos abrindo aqui. E executar. Basta fazer isso, executar, que ele vai restaurar todas essas informações. Na verdade, ele vai executar essa série de comandos em SQL, que neste caso aqui é a restauração de um backup. Então, bem completo aí esse DB Manager, a versão Enterprise, com muitos mais recursos. Você pode procurá-lo aí no site do desenvolvedor, nesse site aqui, olha, dbtools.com.br. Mas vamos ver agora aqui 3 aplicativos que estão disponíveis lá no site oficial do MySQL. Foram criados aí pelo pessoal da MySQL AB. O primeiro é o MySQL Administrator. Ele me pede aqui uma conexão, uma porta, nome de usuário e senha. Vamos entrar como root. Então veja aí, ele me diz que o MySQL Server está rodando. Usuário root, o host, a versão. E aqui as informações do cliente. Em Service Control, veja aqui o status do servidor. Posso parar o serviço. Aqui nas configurações, o nome que será mostrado lá no Computer Management Console. Quando você dá um Ctrl Alt Del, o nome que aparece vai ser esse aí. Algumas configurações a mais, suporte para InnoDB. Selecione essa opção para inabilitar o suporte para as transações. Aqui nas variáveis, temos aqui os parâmetros gerais. No caso aqui da rede, está funcionando. Se eu quiser desabilitá-la, basta marcar essa opção. Os diretórios, onde está aí os arquivos do MySQL. E o diretório onde estão os dados. Uso de memória. Tabela padrão. Ou tipo de tabela padrão. Aqui os parâmetros para as tabelas do tipo MySAM. Parâmetros para as tabelas do tipo InnoDB, performance, os arquivos de log. Parte avançada, você pode definir aí o character set. Muitas outras configurações aqui podem ser feitas. Na parte de segurança,
você pode ativar ou desativar alguns comandos. Em alguns aplicativos é importantíssimo essa parte de segurança. A parte de rede, a parte de replicação. Você sabe que replicação é quando você tem, no caso aqui do MySQL, ele trabalha com o banco de dados mestre e alguns bancos de dados escravos em outros servidores. Quando você precisa ter o banco de dados espalhado em algumas máquinas, servidor mestre e outros escravos, então você está trabalhando com replicação. Lá no CD tem um material adicional tratando apenas deste assunto de replicação. E também tem o manual do MySQL Administrator. Temos aqui a parte de administração dos usuários. Posso, por exemplo, criar um novo usuário aqui, chamá-lo de Pedro, colocar uma senha para ele, vou colocar o nome completo, e-mail, até a foto dele aqui. E aqui os privilégios. Posso dizer que o Pedro ele tem acesso ao banco de dados curso apenas para selecionar, inserir e atualizar, mas deletar ele não pode. Nesses outros bancos de dados aqui, o Pedro não pode fazer nada. E aqui os recursos. Posso dizer, por exemplo, que ele pode se conectar no máximo 3 vezes. Pode fazer no máximo 50 atualizações e 100 queries, por exemplo. Conexões de servidor. Eu vejo como é que está o uso, olha, o uso da conexão, o tráfego, número de consultas, como vai a memória, status das variáveis, variáveis de sistema, variáveis de status, variáveis de sistema. Aqui as mensagens do servidor. Se o servidor está com algum problema, você pode analisar através desse log aqui. Status de replicação, não vai aparecer nada porque eu não estou trabalhando com replicação. Você aqui também pode fazer um backup. Caso você crie um projeto. Quero fazer o backup apenas do banco de dados curso. Você pode salvar esse projeto se você quiser. Aqui está, olha. E aqui você pode executar. Tem aqui algumas opções avançadas. Backup completo. Como é que eu quero salvar os arquivos? Só me dá essa opção de SQL. Posso agendar este backup aí. Ser feito todo dia em determinada hora. Vou executar para ver como é que ele funciona. Ele me pergunta onde é que eu quero guardá-lo. Em desktop, dados. Aqui ele está me dando, olha, o dia e a hora. Salvar. Backup foi finalizado com sucesso. E aí nós poderíamos entrar, por exemplo, aqui no DBDoS. E analisar, por exemplo, como é que é esse arquivo de backup feito pelo MySQL Administrator.
Então olha só, bem parecido, né? Cria o banco de dados. Se existir as tabelas ele apaga. Aqui ele já está inserindo as informações. Insere as informações navio. A tabela de matrícula. E parou por aí. Então os dois têm essa ferramenta de backup. Vamos continuar analisando aqui o MySQL Administrator. Aqui você pode restaurar o backup. Basta você abrir o arquivo e executar. Aqui em Catálogos, você vê as informações do seu banco de dados. Por exemplo, o banco de dados curso. Tem uma tabela chamada aluno, do tipo INODB, tem 4 registros. E aqui está a informação de cada campo, as características, que eu posso fazer alterações. Posso criar índices, posso criar chaves. E aqui definir se assigned, zero fio, auto incremento. Essa tela aqui é bem parecida com aquela do DB Designer. As opções aqui de tabela, você pode mudar o tipo, o character set. E aqui tem algumas opções avançadas. Seria interessante você dar uma olhada no manual para saber para que serve cada opção dessa daqui. Os índices, as views e as storage procedures, que até o momento nós ainda não definimos nenhuma. Vamos ter aí uma aula apenas explicando sobre storage procedures e triggers. Tá aí o MySQL Administrator. Eu aí como um substituto em MySQL Admin. Daqui eu posso abrir linha de comando do Windows, que é lá o CMD. Posso também já abrir o prompt do próprio MySQL console. As opções extras que ele tem aqui. Ok, então deu para ter uma ideia interessante sobre esse MySQL Administrator. Vamos passar para o MySQL Query Browser. Então, neste MySQL Query Browser, você vai simplesmente executar aqui comandos SQL e vai ver o resultado. Basta você vir aqui neste botãozinho para executar, Ctrl Enter. O erro que apareceu está aqui embaixo. Nenhum banco de dados selecionado. Então vamos selecionar aqui o banco de dados curso e executar novamente. Aí está. Todos os dados referentes a essa minha seleção aqui. E aqui eu posso editar. Posso ir para o primeiro registro, para o último, posso fazer uma busca. Por exemplo, busque por João. Nenhum registro encontrado. Busque acima. Muito bem, agora sim ele achou. Posso também fazer substituição. Uma coisa muito interessante que tem nesse MySQL Query Browser
essa partezinha aqui, syntax data manipulation. Vou clicar 2 vezes aqui em delete. Ele já me mostra aqui como é que é o código do delete. E ele me dá uma explicação detalhada aqui sobre este comando delete. Como se eu tivesse aqui o manual online falando sobre cada um desses comandos. Update. Da mesma forma. Isso na DML. Vamos agora em Data Definition. Alter Database. Então veja como é que funciona o comando, a sintaxe, as especificações. E aqui ele te dá uma explicação sobre esse comando aí. Create Table. Da mesma forma. Ele te mostra aqui como é que é a sintaxe, dessa forma ou dessa daqui. E os vários parâmetros que pode ter este comando Create Table aí. Então, bem interessante esse recurso aqui do Query Browser. E da mesma forma que eu tenho a sintaxe desses comandos, eu também tenho aqui as funções. Vocês devem estar lembrados das funções que nós utilizamos lá no MySQL Front. Por exemplo, as funções de string. Olha a concat aqui. Então, ele já me dá aqui a forma, como é que eu devo colocar a função. Ele me dá uma explicação sobre para que serve essa função e já me dá aqui alguns exemplos. E aqui embaixo ele continua mostrando as outras funções, que são exatamente essas daqui na ordem. Então tá aí, mais um recurso que foi colocado à disposição dos usuários do MySQL. Um recurso criado pelo pessoal da MySQL AB. Vamos agora passar para o MySQL Migration Toolkit. Este MySQL Migration Toolkit é uma ferramenta para que você migre bancos de dados para o MySQL. Então, ele executa aqui uma série de passos até que finalmente o banco de dados que você tenha seja convertido para o MySQL. Bom, vamos clicar aqui em Next. Direct Migration. Qual é o sistema de banco de dados? Então eu posso trazer aí do Access, de um JDBC, do SQL Server, do Oracle, trazer aqui do Microsoft Access. Aqui na minha pasta dados, eu tenho uma tabela de condomínios, condom.mdb, e eu vou migrar essa tabela aqui para o MySQL. Localhost, o usuário vou colocar root e a senha. Ocorreu um erro, clicar aqui em Advanced para ver o log. Você pode analisar o erro que ocorreu através desse log aqui. Vamos retornar. Vamos colocar apenas localhost. Username root.
Novamente o erro ocorreu. Vamos criar uma conexão aqui chamada de curso. Localhost, root. Agora sim, ele executou. Vamos avançar. Selecionar esse condomo aqui. Next. Aqui ele pergunta quais são os objetos para serem migrados. No caso, ele só achou a tabela, uma tabela. Vamos dar Next. Método de migração. Ele só me ofereceu esse genérico, então vamos ter que deixar nele mesmo. Para o esquema e para a tabela. Next. Executou o processo de migração. E criou aqui os códigos SQL. Não encontrou nenhum problema. Vai criar agora os parâmetros do banco de dados. Completou sem problema. Ele está nessa etapa aqui. Vamos clicar em Next. E agora ele vai transferir os dados em si. Next. Aqui ele mostra os registros que estão sendo transferidos. Foi executado com sucesso. Tá aí, processo de migração completado. Que ele me dá a opção de eu salvar esse relatório para o disco. O que ele fez? Ele transferiu uma tabela, não tinha view, não tinha rotinas, nada disso. A tabela que ele criou foi a tabela condomínios. Ele criou um banco de dados chamado Condom. Foram transferidos 3.345 registros. Vou finalizar. Deixa eu abrir aqui o DBTools. Para eu ver se deu certo. Olha aí, banco de dados Condom. Em Tables, aqui está a tabela condomínios. E aí estão todos os registros. Propriedades eu vejo que não existem índices, muito menos relacionamentos. Aqui no editor eu vejo os nomes dos campos. Acho que ele deixou tudo como varchar 255. Dependendo ali dos meus dados, eu posso alterar isso aí, sem problema. Por exemplo, esse condomínio aqui ele vai chegar em 255, o nome dele? Certamente que não. Nós poderíamos deixar em varchar 50. Logradouro, que é o nome da rua. Aliás, não é nem o nome não, é se é rua, se é avenida, se é travessa, viela. Dá para nós deixarmos aí como varchar 5. O endereço. Aqui vem o nome da rua e o número. Ou no máximo varchar 50. O CEP. Eu posso contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, varchar 9. Bairro. Bairro também não é grande. Posso deixar como varchar 30. E esse 6 era um campo que tinha perdido lá no meu banco de dados, lá no Access. Ele na verdade não tem nenhuma informação não. Então veja aí. Não tem nada armazenado neste campo. O que eu vou fazer? Eu vou excluí-lo. Muito bem. Vou salvar. Aconteceu aqui um erro. Olha aí. Está em Logradouro. No registro 811. Dados foram truncados. Em endereço. Na verdade, esses nomes aqui eles estão meio estranhos. Condomínio. Não é para ter esse acento ali. Eu vou renomear esses campos. Já que deu erro, vou deixar pelo menos 100. Não, no Logradouro não. No Logradouro eu vou deixar 8. No endereço eu vou deixar 100. No CEP 10. Vamos ver agora. Erro novamente. Foi na coluna CEP. No registro 552. Então ele não deixou novamente eu mudar o CEP. Vamos ver o que é que está acontecendo nesse registro. Fica difícil de ver por aqui. Mas eu posso fazer assim. Select all. Ou então apenas o CEP. Select CEP. From condomínios. Limite. Se vocês ainda não aprenderam a utilizar o limite, vamos analisar como é que ele funciona agora. Por exemplo, você colocar limite 0,10. O que é que ocorre? Ele me traz do primeiro registro e conta 10. O erro lá está acontecendo. Vou pedir para salvar de novo aqui. No registro 552. Então eu vou colocar do 0 ao 560. Não deu para observar aí o que é. E também não dá para saber qual é a ordem que ele está dizendo quando ele menciona registro 552. Ordenado pelo quê? Vamos colocar 15. Aí, com 15 passou. Diminuir para 11. 11 já dá o erro novamente. Vamos deixar em 15. Posso fechar isso aqui. Que eu já posso dar uma atualizada.
tá aí. Então, uma tabela que eu tinha lá no Access foi transportada para o MySQL. E eu sei várias tabelas com suas consultas. Todos seriam transportados. E você observou que você poderia ter feito isso com o SQL Server, com o Oracle. Então, bem interessante essa ferramenta aqui, MySQL Migration Toolkit. Então, essas três ferramentas, o MySQL Administrator, o Query Browser e o Migration Toolkit, estão disponíveis no site da MySQL-AB. Evidentemente que eles estão também no CD para você instalar. Seria interessante que você desse uma olhada no manual de cada um deles. O DBTools que está no CD é a versão freeware. A gente tem a versão Enterprise com bem mais recursos. Você pode ver no site como já foi mostrado. Nós vamos passar agora para a aula, onde nós vamos analisar a fundo história de procedures e triggers.